Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção, a eternidade. E Jesus está aqui no meio de nós. E hoje a igreja lembra Santa Mônica, esposa, mãe e viúva. Essa santa que faz hoje a igreja se vestir de branco. É uma memória especial. Mônica, mãe de Santo Agostinho, nasceu em 331 em Tagaste, na atual Argélia. Cristã de fé robusta, profundamente piedosa, alcançou, com oração perseverante e lágrimas, a conversão do marido pagão e do filho, a cujo batismo assistiu com imensa alegria. Morreu na Itália no ano 387. Confiemos no grande poder da oração. E hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 41, 42. No versículo 41, Jesus ele vai justamente dizer aos discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E nós vamos trazer essa mensagem, porque Jesus hoje o que nos pede é a vigilância. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. A mulher que teme a Deus será louvada. Seus filhos a proclamam feliz e seu marido a elogia. Conferir livro do Provérbios, capítulo 31, verso 30.28. Primeira leitura. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Reze comigo. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Reze comigo. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Reze comigo. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Reze comigo. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai. Pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Conferir. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42.44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. No momento que nós celebramos a festa de Santa Mônica, esposa, mãe e viúva, e vamos nesta festa celebrar junto, vamos nos alegrar, porque uma mulher
mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que nasceu em um tempo de muita dificuldade na igreja, de perseguição, e nasceu na atual Argélia, cristã de fé muito forte, profundamente piedosa, alcançou com oração e perseverança, com muitas lágrimas, a conversão do marido pagão e do filho, Santo Agostinho. E isso nos move de alegria sabendo do poder da oração, o que a oração, que é profundamente movida com a piedade, a oração quando traz a caridade junto, ela move montanhas. A oração que traz a perseverança, ela alcança grandes benefícios. E a oração que traz as lágrimas também, como Santa Mônica fazia, chorava, trazia a sua oferta de caridade, uma mulher piedosa, são aquilo que move o coração de Deus. E ela veio ser essa mulher que deu testemunho, confiando em Deus pelo poder da oração. E hoje no Evangelho, justamente Jesus Cristo vem falar de um assunto, no capítulo 24 de Mateus, que trata da observância, de vigilância. E a vigilância é um dos aspectos mais importantes, que é a perseverança, como diz Santa Mônica, identificado assim, que nós temos que ficar perseverantes. Vigiar é perseverar na santidade, como vai dizer São Paulo na carta hoje. Como Jesus Cristo vai dizer, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E nós temos que pedir de Deus as qualidades do santo, como Santa Mônica, como nós dizemos aqui todos os dias numa oração que nós fazemos: enchei-me com vosso amor, não é verdade? Enchei-me com vossa força, com vossa sabedoria, com vossa perseverança, com vossa humildade, com vossa coragem, com vossa paixão. Essas são as qualidades que precisamos todos os dias perseverar. Devemos ter a perseverança de caminhar no amor. Essa é a vigilância maior. Não guardar rancor, não guardar ódio. De termos a perseverança de Cristo, porque Cristo perseverou no amor até o fim, amou até o fim, como diz uma das cartas de João, porque Cristo, Ele é o próprio amor e Ele nos ensinou a amar. Por isso nós também dizemos logo no início: Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Nós queremos confiar em Jesus, todas as qualidades dele, e pedir que a gente possa receber essas graças de sermos como os santos, como vai mostrar São Paulo as qualidades do santo em Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 9. E é essa perseverança e é essa vigilância que Cristo quer em nós, de perseverarmos na santidade. Aquele que não perseverar na santidade não verá a Deus, não verá a glória. E como nós temos adiado o nosso dia da conversão, como nós temos deixado para o dia seguinte, o dia que é para ser hoje, que era para ser ontem, vamos dizer logo, porque já fomos batizados há um tempo e devemos assumir o nosso batismo, que nos convida à santidade, como Paulo vai nos chamar a atenção hoje, quando ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios. No que consiste a vida do cristão? Fomos chamados à santidade, é isso que Paulo vai dizer, a sermos santos, junto com todos aqueles que também são chamados. Nós, quando olhamos a vida de um santo, como nós vimos a vida de Santa Mônica, é para nos espelharmos. Nós somos chamados a ser como São Paulo, como São Pedro, como os santos. E olhar as qualidades de Santa Mônica, olhar a santidade e nos espelharmos cada dia mais, a trilharmos nesse caminho também, que é o caminho que Deus quer para nós, da vigilância. Nenhum santo perseverou na santidade sem vigilância. Diziam os santos, a maioria deles,
nas histórias dos santos, que eles questionavam certas atitudes e pensavam, se isso não contribui para a minha salvação, não vou fazer. É assim que eles perseveravam. Se isso contribui para a minha salvação, eu vou fazer. Então eles praticavam as obras do amor, da humildade, da caridade, da oração, da vigilância. Deus, Ele quer fazer comunhão conosco. No seu corpo eucarístico, Ele já se oferece para nós. Ele nos dá a possibilidade dos dons. Os dons, precisamos ter essa sede desses dons, pedir em oração e colocar em prática em forma de frutos. E nós devemos ser como essa boa árvore que produz bons frutos. E estarmos em santidade é como no outro evangelho Jesus vem falar daquele homem que não fora convidado para a festa e estava com um traje diferente. E alguém vai perguntar, o que tu fazes aqui? É esse traje da santidade que Deus quer em nós e que é necessário seguir o exemplo do Mestre, que ele vai nos dizer hoje. Vigiai, vigiai, pois no dia em que menos esperais, o vosso Senhor há de voltar. E Jesus, Ele se faz no meio de nós, Ele está presente em cada circunstância da nossa vida, nos dando todas as possibilidades de reconciliação. O santo não é aquele que não erra, não é aquele que não peca, mas é aquele que principalmente se reconhecendo frágil, pratica boas obras, não julga, não condena o semelhante, como Jesus vai mostrar como Ele não quer que sejamos por meio das atitudes dos fariseus que Ele vem condenar, quando Ele vem dizer, ai de vós, várias vezes, não é verdade? Ai de vós, é assim. E assim serão julgados aqueles que não praticam boas obras, a exemplo dos fariseus, que, mostrando-se justo por fora, praticam a iniquidade, têm um coração malicioso, planejam matar e fazer o mal, arquitetam maldade. Deus não quer isso no nosso coração. Mateus 24, 42 a 51, deve ser centralizada na nossa vida a mensagem do que Cristo quer falar para nós todos os dias e devemos levantar lembrando todos os dias o que Cristo quer falar para nós no versículo 42. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Devemos levantar o dia pensando nessa palavra. E ficar atento não significa ter medo de Deus, ter medo de Jesus Cristo, ter medo do julgamento. Esse ficar atento, Jesus Cristo diz, ide, fazei as boas obras que eu pratiquei, praticai a caridade, praticai o amor, não guardar rancor, não ser como os fariseus hipócritas, fingidos, dar de graça o que de graça recebemos, agir bem, fazer o bem. É isso que Deus quer confiar em nós. Ele nos confia como bons administradores dos seus bens. Vamos receber Jesus na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Aqui embaixo
Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Santa Mônica, rogai por nós. Salve Maria.